Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Leonardo da Mata, professor de Metodologia da Matemática. A aula de hoje que eu vou falar, o assunto é sobre regra de 3. Então a regra de 3 é uma metodologia que a gente usa para poder resolver problemas matemáticos. Não só problemas matemáticos, como em outras áreas também, como na química, na física também, na economia, até mesmo na biologia, em experimento em laboratório. Então nessa aula aqui você vai aprender conceitos de regra de 3 simples, vai ver a diferença entre diretamente proporcional, inversamente proporcional e vai aprender como é que se resolve um problema de regra de 3, tanto regra de 3 envolvendo grandezas diretamente proporcionais, como regra de 3 envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Você vai aprender tudo isso daqui. Então vamos ao quadro comigo para a gente entender. Vamos lá? Bom, aula de matemática, ensino fundamental, séries iniciais. Regra de 3 simples, conforme a concepção está falando aí, é o que? É um método usado para encontrar valores desconhecidos. Então, a regra de 3, tem a simples e tem a composta. Nessa aula aqui só tem só a simples só. A regra de 3 simples é uma metodologia que a gente usa para poder resolver um problema matemático ou um problema de qualquer área do conhecimento, Então, existe um método específico que a gente vai conseguir encontrar aquele determinado valor mais rapidamente. Então, esse método é chamado aqui de regra de 3. Pode ser simples e composta. No caso dessa aula aqui, regra de 3 simples. E na regra de 3, como eu falei, você vai trabalhar com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, Então, por exemplo, numa regra de 3, num problema de regra de 3, você está lendo o problema, você interpreta que aquele problema de regra de 3 envolve uma grandeza diretamente proporcional. Então, você tem um jeito de fazer aquele problema, Já quando você está lendo um problema e de repente identifica que naquele problema envolve uma grandeza inversamente proporcional, você tem um outro jeito de resolver, que a gente vai aprender aqui. Então você tem um modo de resolver um problema de regra de 3 simples envolvendo uma grandeza diretamente proporcional e você tem um outro modo de resolver o problema envolvendo aqui uma grandeza inversamente proporcional. São modos diferentes de resoluções que você vai aprender aqui na minha aula. Bom, como eu falei também, usamos a regra de 3 em inúmeras áreas do conhecimento. Como, por exemplo, a física, a gente pode usar a regra de 3 usando o conceito da física, da química, no caso, cálculo estequiométrico, usa muito a regra de 3 em cálculo estequiométrico. Na farmacologia, eu quero ver quantos miligramas de medicamento eu quero administrar naquele paciente, os enfermeiros trabalham com isso, os farmacêuticos também. Então, vai usar a regra de 3. Na economia, por exemplo, quantos por cento de soja o Brasil exporta, vai gerar quantos milhões de reais na exportação de soja. Então envolve o quê? Envolve o conhecimento da regra de 3, O economista quando quer fazer um certo cálculo. E na biologia, no caso na minha área, biologia, experimento de laboratório, você vai fazer, por exemplo, dosagem de proteínas, Então geralmente você usa a regra de 3, dosagem de proteínas, dosagem de qualquer tipo de molécula, carboidrato e etc. Você usa muito o quê? Muito cálculo no laboratório, No laboratório de biologia, quando você vai trabalhar com reagente, com proteínas e etc. Então a regra de 3, ela é usada em inúmeras áreas do conhecimento, conforme vocês estão vendo aqui. E usamos 3 valores para se achar o valor que se pede. Geralmente a regra de 3 usa o quê? Apenas 3 valores, E aqui, eu falei para vocês que na regra de 3 a gente vai trabalhar com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Professor, o que é isso? Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais, conforme vocês estão vendo aqui, é o quê? Qual é a concepção dela? É quando o valor, o aumento de um valor, proporciona o aumento de um outro valor, Então, a concepção é o seguinte: quando um valor aumenta, o aumento desse valor aqui proporciona o aumento de um outro valor, Ou, outra concepção aqui, é quando a diminuição de um valor proporciona a diminuição de um outro valor, Professor, está muito complexo, como assim? Ora, se vocês assistiram a minha aula de ciências, que eu falei sobre questão de transformação de temperatura, mudança de estado físico, falei sobre o conceito de pressão, temperatura, vocês vão ver o seguinte, na primeira concepção de grandeza diretamente proporcional, eu disse o quê? É quando o aumento de um valor proporciona o aumento de um outro valor. Então aqui, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcional. Por quê, professor? Olha só, quando você aumenta a pressão sobre um sistema, você faz com que quando você aumenta a temperatura sobre um sistema, você faz com que a pressão aumente também. Então aqui, o aumento de um valor, temperatura, faz aumentar um outro valor, que é o quê? Que é a pressão. Então, quando a temperatura aumenta,
faz a pressão aumentar também. Que exemplo, professor, prático no cotidiano, você pode mostrar? Ora, você tem aqui a panela de pressão, né? Você tem aqui a panela aqui, você coloca água dentro. Então, quando você aumenta a temperatura aqui, você faz o quê? Aumentar a pressão hidrostática, a pressão com que a água exerce aqui na parede interna da panela. Então, o quê? Tem a ver com a pressão da água. Então, a pressão da água, ela vai aumentar se você aumentar a temperatura. Tá vendo? Vai obedecer esse princípio matemático aqui. Então, uma grandeza diretamente proporcional, que tem a ver com essa primeira concepção aqui, ó. É quando o aumento de um valor proporciona o aumento de um outro valor. Que valor é esse? O aumento da temperatura ocasionou o aumento da pressão também. Já na segunda concepção, ó, ou é quando a diminuição, né? No caso aqui, a diminuição de um valor proporciona a diminuição de um outro valor. Olha só. Também a mesma coisa, eu posso usar a questão da pressão e temperatura. Aqui eu vou diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, eu vou ocasionar aqui a diminuição da pressão. Então o que são o quê? São grandezas diretamente proporcionais, tá? No caso aqui, ó, por exemplo, eu diminuir aqui a temperatura. O que vai acontecer? Eu vou o quê? Eu vou diminuir o que? A pressão da água, que é a força com que a água exerce aqui na parede interna da panela, tá, pessoal? Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcional. Quando eu aumento o valor, eu faço o outro valor aumentar também. E quando eu diminuo um valor, eu faço o outro valor diminuir também. Esse conceito aqui, ó, é usado na regra de 3, diretamente proporcionais.